Olá, TV Imóveis Oportunidades. Hoje é o nosso 13º programa aqui na TV Imóveis Oportunidades e orientação ao cliente. Boa noite a todos. Uma plataforma digital de comunicação direcionada ao fortalecimento do mercado de imóveis com o propósito de orientar, atualizar e tirar dúvidas do consumidor que pretende adquirir um imóvel ou que deseja construir, reformar e investir no segmento imobiliário. Nossa finalidade aqui, pessoal, é oferecer sempre as melhores sugestões e oportunidades do segmento. Boa noite a todos! Por favor, pessoal, vocês que estão ao vivo junto com a gente, ajudem a gente a divulgar a nossa entrevista. Compartilhe aí, você que está ao vivo com a gente no Facebook, compartilhe o Facebook, você que está no Instagram junto com a gente, aí, curte aí o nosso Instagram também e conheçam também os nossos canais, também o nosso site, né? tvimovelsoportunidades.com.br. Bom, nosso muito obrigado a todos de coração pelo carinho e pela companhia, né? Mais um programa, nosso 13º programa. Estamos ao vivo também pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Nosso endereço dos 3 canais é TV Imóveis Oportunidades. Agora, se você está precisando comprar ou vender imóveis, procura a gente, pessoal. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa outra abertura, né? Comecei... Peraí, pessoal, deixei minha abertura lá, por isso que começou tudo errado aqui. Eu olhei aqui, né? Larguei a abertura aqui e comecei diferente, né, Paulo? Bom, é isso aí, pessoal. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Boa noite a todos. Obrigado novamente a todos pelo carinho. Por favor, participe do programa, interajam junto com a gente, façam perguntas. É importante essa interação de todos vocês junto com a gente. Quero agradecer de coração a todos vocês também pela nossa audiência maravilhosa, pessoal, nos 12 primeiros programas que a gente teve aqui do TV Imóveis. Nós já tivemos aqui mais de 150 mil visualizações nos 12 primeiros programas aqui da TV Imóveis Oportunidades. Então, queria agradecer a todos de coração por essa audiência maravilhosa e pelo carinho de vocês, pessoal. Obrigado mesmo, de coração, por toda esse carinho, essa audiência. Bom, queria agradecer o Paulinho. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Paulinho, junto com a gente aí, nosso gestor de lives. Hoje nosso querido Rafael Harder não pode estar junto com a gente. Então, estamos aqui nós, novamente, com o nosso 13º programa TV Imóveis Oportunidades. Bom, quero convidar também, pessoal, a conhecer o nosso site, o tvimovelsoportunidades.com.br, onde vocês têm lá várias oportunidades de negócio. Você que quer investir no mercado de imóveis, você que quer construir, entre lá e conheça o nosso tvimovelsoportunidades.com.br. Bom, hoje, nosso tema de hoje é muito legal, muito especial, é a importância das instalações elétricas e hidráulicas na construção. Nosso ilustre convidado e nosso irmão, amigo Ovidio Correia Júnior, diretor da empresa Inovação, Instalações e Terceirizações. Querido, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Hamilton, prazer estar com você, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Sabe, a TV Negócio de Oportunidades realmente vai ser um sucesso, como sempre, tudo que você faz é um sucesso. Obrigado. Tá? Então, realmente, a gente vai estar podendo passar algumas dicas, podendo passar algumas informações, o pessoal quiser fazer pergunta, a gente está aqui à disposição, tá? São muitos anos de experiência, então eu acho que a gente conhece um pouco dessa área, podemos ajudar vocês aí, as pessoas que assistem o programa, a tirar dúvidas, resolver problemas, porque a instalação é um detalhe muito importante, né? Porque a instalação bem feita é tranquilidade na certa para o morador da casa, do apartamento. Então, acho que a gente tem que estar sempre de olho e tem que ser uma atenção muito grande a respeito. Que legal, Vitor. Obrigado por estar aqui junto com a gente. A gente já é amigo há tanto tempo e a gente nunca falou assim em profissão, né? É verdade. Fala, né? Profundamente, né? Na sua profissão, né? E é muito bacana saber que você já tem 30 e quantos anos de experiência? 38 anos. 38 anos, né? A sua profissão, você é fundado você é tecnólogo na construção civil? Eu sou tecnólogo em construção civil, tá? Com especializações em obras hidráulicas. Aí eu fiz curso para elétrica, fiz curso para irrigação, curso para sistema de combate a incêndio, tá? Mas aí eu me foquei exatamente na área de instalações. Que legal. Vidão, seja bem-vindo, é um prazer ter você junto com a gente. E é legal a gente começar hoje esse nosso programa, porque o nosso trabalho aqui é orientar o consumidor, aquela pessoa que pretende construir, o que já está construindo, entendeu? E tem toda essa preocupação, né? Como vai ser minha parte elétrica, como que eu vou investir, que material eu vou comprar, ou na parte hidráulica também, né? É importante porque depois de feito,
aí não tem como corrigir mais. Feito, né? Não tem. Até tem, né? Mas aí a dor de cabeça é grande, para corrigir. Por isso que a gente sempre fala para os nossos clientes, né, para as pessoas que a gente vai ajudar na construção, o quanto a instalação é importante, né? Porque hoje, se você olhar a instalação hidráulica elétrica dentro do mercado, ela só tem 2 anos de garantia, diferente da construção civil, da construção em si, que são 5 anos. Por que só tem 2 anos? Porque a instalação é um órgão vivo na casa, tá? Porque quando você vai ligar um interruptor, você tem que mexer no interruptor, então ele se mexe o tempo todo. Você abre uma torneira, a água sai, passa a água na tubulação, vai a água na tubulação do esgoto. Então, tudo isso faz com que os materiais se fadiguem, a instalação é uma coisa viva, tá? Então, por isso que ela só tem 2 anos de garantia, porque você não consegue dar garantia eterna para uma instalação, tá? Porque realmente é o que mais se usa dentro da casa. Tá? Porque você olha as paredes, óbvio que você está usando as paredes, mas elas estão estáticas. Mas a parte de instalação nunca é estática, tá? Porque sempre você está movimentando. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao executar, tá? Porque efetivamente é o que mais você usa numa casa. E existe um prazo, por exemplo, na parte elétrica, um prazo de manutenção, tanto tempo depois do primeiro uso, fazer manutenção, uma manutenção semestral, trimestral, existe isso na parte elétrica? Não é muito usual de se fazer manutenção, né? Mas, por exemplo, a hidráulica é bom, você sempre a hidráulica sempre é bom você fazer uma limpeza de caixa de gordura, limpeza de caixa de passagem, tá? Fazer limpeza de caixa d'água, né? Isso é extremamente importante, né? Isso a gente está falando em casa, mas a gente também está falando em prédios, né? Tá? Então você tem sempre que o gestor de um condomínio, por exemplo, tem que estar sempre preocupado com isso, né? Quer dizer, fazer limpeza das caixas de passagem, tá? Fazer limpeza das caixas de gordura, limpeza dos reservatórios superior e inferior, tá? Então tudo isso tem que estar sempre muito atento, né? Porque isso gera uma manutenção. Tá? Então a gente tem que estar atento para fazer uma manutenção preventiva, porque a corretiva sempre é mais complicado. Tá? A manutenção corretiva você tem que, entupiu, tem que quebrar, sabe? Então sempre é mais delicado fazer. Né? A elétrica um pouco menos, porque a elétrica é fio, são coisas que efetivamente não geram tanto desgaste assim. Tá? Mas ela tem que ser bem feita para não gerar curto-circuito, para não gerar gasto de energia excessivo. Né? Então por isso que a gente sempre fala dos cuidados que as pessoas têm que ter tanto nas instalações elétricas como nas instalações hidráulicas. Né? Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você, né, é sobre a importância de se planejar a instalação elétrica com antecedência. Eu diria para você que esse é o primeiro passo e é o passo mais importante, né? Porque quando você faz um projeto bem feito, tá? E aí eu digo para você, pode ser uma casa de 20 metros quadrados como um prédio de 50 mil metros quadrados, tá? Você tem que fazer um projeto bem feito, investir no projeto. O custo do projeto dentro de um investimento global é muito baixo, tá? Então você tem que fazer um projeto bem feito, tá? Com um profissional da área, obviamente, né? Então um projeto elétrico, um profissional, um engenheiro elétrico, um projeto hidráulico com uma pessoa especializada em hidráulica, tá? Que ela consiga fazer, tá? Que você vá olhar para esse projeto e saber quais as dificuldades que você vai ter na obra. Tá? Porque um projeto bem feito, ele efetivamente vai te dar o caminho das pedras. Né? Então, olha, vamos passar essa tubulação por aqui? Ah, não dá, eu tenho aqui um pilar. Ah, não dá, porque aqui eu vou ter uma coluna. Então não dá, tem coisas que você tem que prever antes. Tá? Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa vai executar, passa por aqui um tubo, passa ali, faz aqui e tal. Na hora que ela vai fazer, ela enfrenta um pilar, ela enfrenta uma coluna, uma viga baldrame. Então, tudo isso tem que ser visto antes. Tá? Então, tudo isso a gente sempre insiste para os nossos clientes fazerem bons projetos, tá? Porque você gasta um pouco agora, para a obra, no decorrer da obra, você não ter problemas com a instalação. Vai gastar menos depois. Né? Você vai gastar menos depois. Tá? E uma outra coisa que é muito importante, tá? Dentro de um projeto bem feito, por quê? Quando você tem um projeto bem feito, você tem a história da obra bem feita, né? Porque um ano depois, ninguém mais lembra onde é que está passando a tubulação, o que é que foi feito, 2 anos depois. Então, você vendeu a casa para alguém, você está com todos os projetos, está aqui, a tubulação passa onde eu estou mostrando no projeto. Mudei um pouquinho? Então você já muda no projeto um pouquinho. Porque depois, ninguém lembra mais o que aconteceu.
Tá? Você não vai ter o encanador morando na sua casa, o eletricista morando na sua casa. Né? O cara que fez não vai estar morando com você. Tá? Então, você não vai saber efetivamente onde é que passa uma tubulação. Eu quero pôr um armário. A dúvida mais recorrente que a gente tem em obra, nossa, eu vou pôr um armário aqui, onde é que passa a tubulação? Se você tem um projeto bem feito, está tudo marcado. A 30 centímetros dessa parede passa um tubo, a 40 centímetros de altura passa outro tubo. Cuidado quando for furar. Tá? Porque a gente tem muito problema com isso, tá? Porque o pessoal vem e não quer nem saber, fura mesmo. Vai furando. Vai furando. Tem consultoras que têm o cuidado, e a gente já trabalhou para consultoras que têm esse cuidado, de marcar com uma fita, entrega para o cliente com a fita marcada no azulejo, por exemplo. Olha, aqui passa uma tubulação, você não pode furar. Tá? Então tem lugares que a gente tem esse cuidado para que o cliente não tenha dor de cabeça depois, porque se ele fura uma tubulação, é azulejo que a gente tem que quebrar, sabe? É parede que a gente tem que quebrar, é toda uma sujeira que a gente vai fazer. É um transtorno gigante. Então, por isso que a gente diz que o projeto é o primeiro passo mais importante a ser dado. Tá? Porque quando você faz um projeto bem feito, você vai ter uma instalação, a execução da instalação bem feita. E a história da obra vai ficar com você. Tá? Então, tudo isso tem que ser muito importante. O projeto bem feito e depois o as-built, que a gente chama que é o pós-obra, bem feito também. Tá? Então, a gente tem essas preocupações, sempre a gente passa isso para o cliente e aí eu reforço isso, da menor casa à maior casa. Tá? Tem que ter um projeto. Eu vou fazer uma casa de 50 metros quadrados. Precisa. Você não sabe onde é que vai passar a tubulação no chão. É verdade. Sabe? Então, a gente fez condomínios agora com 800 casas de 50 metros quadrados, todas as casas tinham projeto, sabe? Ok, fizemos um para todos iguais, mas tinha um projeto. Lógico. Sabe? Porque todo mundo sabia onde é que está passando a tubulação. Depois, quando você vai vender para o cliente e entregar para ele, cuidado que está passando uma tubulação, ou está passando uma fiação. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado e bem conversado, tá? Para a gente não ter problema na hora de instalar. Como evoluiu isso, né, Ovidio? Eu me lembro, há uns 40 anos atrás, né, você falava assim, o pedreiro fazia tudo. Ele falava assim, não, eu preciso de 40 metros de fio. Aí você fala assim, é preto ou é branco? Não, isso... É preto ou é branco? Evoluiu muito, muito, né? muito. Nossa, eu quando comecei a instalação, comecei a trabalhar com instalação há 38 anos atrás, comecei em 1983, nós fazíamos esgoto, tubulação de esgoto com ferro fundido. Em prédios de melhor padrão, a gente usava ferro fundido rebatido com chumbo e depois foi um pouco melhor com anel de neoprene. Ali você via o cara, ele tinha que ser encanador mesmo, né? Hoje o cara fala, eu sou encanador. Rapaz, você não conheceu os encanadores de 30 anos atrás. O cara tinha que saber trabalhar com ferro fundido, rebater ferro fundido, era outra conversa. Então as coisas foram melhorando, obviamente, né? Hoje você tem um PVC de altíssima qualidade, PVC reforçado de alta qualidade, PVC com outros tipos de materiais que aguentam pressões muito grandes, tá? Facilitaram a execução, peso, né? Porque você tem aí um prédio, o que eu fiz, ele tinha 25 andares, tinha 1.000 metros quadrados cada laje, tinha, sei lá, dois apartamentos, deviam ter 10 banheiros cada apartamento. Imagina o quanto pesava isso tudo em ferro fundido. Hoje em dia é 1/3 do peso. Imagina. Né? Tudo isso tem que ser pensado quando vai fazer o projeto. Você me lembrou, você falou de tubulação de ferro, eu me lembro, jogava bola no campinho, né? Ali tem água, bebe água ali, aquele caninho de ferro que subia assim, com a torneirinha. Ferrujada! Ferrujada! Mas isso não acontece mais. As coisas melhoraram muito, facilitaram muito, tá? A vida do instalador, obviamente, do instalador, a vida do construtor, tá? Porque realmente você tem hoje materiais de altíssima qualidade, tá? Que são de PVC, né? Hoje você faz PVC, água quente com PVC, tá? Você tem tubulações preparadas para aguentar até 100 graus, tá? Então, é tudo muito fácil, porque antigamente você fazia ou em ferro galvanizado ou em cobre. Tá? Encarecia muito isso, né? Mas encarecia muito, e o cara tinha que ser muito bom. Sabe? Então, há 30 e tantos anos atrás, o encanador era encanador para valer mesmo, porque aí o cara tinha que saber trabalhar com ferro galvanizado, com rosca, o cara com cobre ele tinha que saber soldar, sabe? Então é muito complicado. Sabe? Então é tudo muito difícil. Agora as coisas melhoraram muito, facilitou muito a vida de todo mundo. Tá? Mas realmente a indústria investiu muito em tecnologia de ponta para conseguir coisas mais baratas, obviamente, né? Porque hoje
A tubulação de cobre a gente só usa no gás, e quando usa, porque a gente também já está trocando para materiais de PVC, né, tá? Para ser mais barato e mais fácil de executar. Mas realmente as coisas melhoraram bastante, tá? Nessa área. Que legal, Vida. Muito bacana ver isso de você, porque você está atualizado, né? E é bacana ter o pessoal que está assistindo a gente, né? Porque isso ajuda muito, né? Com certeza, com certeza. Na hora da construção. Agora, vamos falar de aqui, principais problemas causados por uma instalação elétrica mal feita. Vamos começar com a sobrecarga, Ovidio. Hoje em dia, né, Hamilton, você tem que ter muito cuidado com a instalação elétrica, né? Porque você tem muito equipamento muito delicado, né? Quer dizer, você tem muito equipamento que sofre com qualquer variação de energia, né? Qualquer pico de energia, qualquer coisa que você hoje tem nas instalações, né? De sobrecarga, você acaba danificando muitos equipamentos. Eles são muito sensíveis, né? Então, realmente, a gente sugere que as pessoas tenham cuidado, tá? Na hora de executar a instalação, tá, elétrica, né? Nessa área, ou sempre optando por aterramentos bem feitos, tá? Sistemas, e aí óbvio, em prédios, sistemas de para-raio bem feitos, né? Sistemas de proteção contra as descargas atmosféricas, eles têm que ser muito bem feitos. Existem normas brasileiras que são extremamente atuais e muito exigentes, né? Então você tem normas muito exigentes, tá? Então realmente as coisas estão melhorando, mas é o que a gente está falando, né? Tem que se executar direito. Tá? Porque se você não fizer um aterramento bem feito, sabe, a corrente de fuga volta para o sistema de instalação e vai danificar os equipamentos, né? Você mesmo aqui tem milhões de equipamentos, se der uma sobrecarga aqui, queima tudo. Tá? Porque você não tem sistemas hoje que protegem antes, né? Tem que ser um todo. Tá? Então, esse todo é que você tem que ter cuidado com esse todo para fazer uma instalação bem feita. Tá? O sistema de aterramento é extremamente importante. Tá? Bem feito, atrelado ao prédio, né? Quer dizer, então, é um corpo único, né? O sistema de aterramento tem que ser único. O sistema de para-raio tem que estar aterrado com o sistema da sua casa. Tá? Tem que ser todo um corpo único, né? Tá? Então, realmente, a gente tem essas preocupações, tá? E insiste para o nosso pessoal de obra ter esses cuidados, tá certo? E quando vai entregar para o cliente, atesta que a nossa instalação está bem feita exatamente por isso. Tá? Porque você tem todo um sistema de aterramento bem feito, você tem todo um sistema de fiação muito bem calculada, tá? Para você não ter problema. Tá? Porque você pode ter equipamentos que, se a pessoa não souber usar, ela derrete a fiação dentro da tubulação. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Na cozinha, a pessoa liga fritadeira, liga forno, liga micro-ondas ao mesmo tempo. Isso, esses Benjamin, né? Antigamente a gente chamava de Benjamin, né? Esse Benjamin é um perigo, tá? Porque às vezes você tem aí um circuito calculado para 20 watts, 30, 100, desculpa, 20 watts, não, 20 amperes, 200 watts, 500 watts, tá? Aí a pessoa coloca lá uma dessa churrasqueirinha elétrica de 400, 500 watts, junto com no T ela coloca uma fritadeira junto também. Derrete o Benjamin, derrete a fiação, porque ela não tem cuidado. Tá? Então, tem que ter alguns limites. Né? Então, algumas construtoras que a gente trabalha, tá? Quando ele vai entregar o apartamento, ele faz um manual de entrega do proprietário. E a gente especifica tudo isso. Olha, esse circuito ele só tem até 1000 watts de potência. Se você passar disso, vai desarmar o disjuntor, e aí se você insistir, vai danificar a tubulação e a fiação. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando a pessoa for comprar um apartamento, do mais antigo ao mais moderno, ela tem que conhecer bem os limites da instalação. Tá? Os limites da instalação são muito importantes. Tá? Porque você tem, eu vou fazer a gente tem muito problema, né? Eu vou colocar um chuveiro, a gente faz uma fiação para chuveiros até 6.000 watts, 5.500 watts é a média, né? Que são chuveiros normais. Aí a pessoa vai, não, eu quero colocar um chuveiro de 7.000 watts. Olha, não pode. Não, eu vou colocar. E o que acontece? Derrete a fiação, estoura o disjuntor, quer dizer, aí, não, mas eu coloquei. A gente avisa, não pode. Então, se a pessoa quer efetivar, eu quero ter um chuveiro de 7.000 watts, então tem que trocar a fiação, tem que trocar o disjuntor da entrada. Tudo isso tem que ser feito para que ela não tenha problema depois. Porque pode pegar fogo na instalação e pega fogo no apartamento. A pessoa tem que pensar nisso. Não adianta insistir em coisas que ela não dá certo, não dá. A pessoa põe fogo no apartamento. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Existem alguns equipamentos que a gente, o DR, né, que a gente chama que é o disjuntor,
o diferencial, né? Quer dizer, ele desarma para qualquer corrente de fuga, tá? Então, esses chuveiros mais modernos não acontecem isso porque eles têm resistência blindada. Mas você pega um chuveiro mais antigo, que são as resistências corona da vida, Sim. ele acaba tendo corrente de fuga. E o sistema desliga. Proteção para a pessoa, porque antigamente a gente tomava muito choque no registro. Você tinha que tomar banho de chinelo. Exatamente. Isso acabou, isso não existe mais. Primeiro que os canos não são mais metálicos, né? Então, porque antes, e aí você aí você tem o terra muito bem feito. Então, isso não existe mais. Mas, se tiver alguma corrente de fuga, ela desarma no disjuntor principal, tá? Que é um sistema muito delicado, tá? Que desarma para qualquer corrente de fuga. Então, tudo isso foi modernizando, tá? Então, efetivamente, você não tem mais esse tipo de problema, tá? Mas a gente reforça quando vai entregar o apartamento para o morador, ou a casa, né? Cuidado com a instalação. Não sobrecarregue os circuitos de instalação, tá? Porque eles podem derreter, podem pegar fogo, tá? Então, a gente deixa isso muito claro. Mas essa sua ideia, essa sugestão do manual, isso eu achei muito legal, porque ninguém sabe. Você vai morar no apartamento, você não sabe qual é a capacidade máxima. Ninguém sabe isso, meu vídeo. Hoje, aí as novas moradias já tem isso, né? Mas a gente não sabe qual é a capacidade máxima. Só fica sabendo depois que acontece alguma coisa. Depois que pegou fogo. Depois que pegou fogo. Não, se você, por exemplo, aí fica uma dica, por exemplo, eu vou comprar um apartamento já mais usado que não tem esses manuais. Certo. A gente sugere até, se você contratar um profissional, que ele vai fazer análise. É possível fazer análise de cada circuito. Tá? Então, eu tenho uma tomada aqui e tem um disjuntor lá. Tá? Então, eu sei que o disjuntor lá é de 20 amperes, a tomada aqui é de 20 amperes. Então, eu sei que esse circuito aguenta até 400 watts. Tá? Então, ok, vamos usar até esse limite. Então, ele vai te dizer, esse aqui tem até 1000 watts, esse aqui tem esse circuito todo até 1500 watts. Então, ele vai te dizer, tá, até onde você pode ir com a instalação. Então, isso aqui está tudo danado, vamos trocar para pôr uma coisa mais moderna. Tal. Então, eu aconselho, quando a pessoa comprar um apartamento e ela não tem essas informações vindas de quem construiu, que ele contrate um profissional, tá, para que esse profissional possa testar como é que está a instalação dele. Isso é uma dica bastante importante. Muito boa dica. Evita de botar fogo no apartamento. Exatamente, não só no apartamento, na casa, né? Eu acho que a pessoa. Porque a pessoa, não, mas eu sei, não sabe, não adianta. Se você não tiver equipamento de medição, tal, você não sabe a capacidade, não adianta. Tem que ter um profissional. Principalmente o jovem, você falou, mete um Benjamin ali, vai colocando. Vai colocando. Vai colocando tudo. Não é? Junta um Benjamin com o outro. Não, você olha atrás da TV assim, é até bonito de ver, né? Tudo, viu? Não tem nada pior que essas réguas que a turma põe de 6, 8 tomadas. Então, nossa, isso é um perigo. Régua também é perigo. Nossa, perigoso também. Por mais que o fio seja mais grosso. Porque na tomada que ele vai colocar essa tomada, essa que é o ponto perigoso, né? Porque a régua tá com o fio mais grosso, tá? Ok, bonito. Mas na hora que ele engata numa tomada que não tem resistência, que não tem amperagem suficiente, ela derrete do mesmo jeito. Não adianta nada. Não adianta nada. Ele tem uma régua maravilhosa. Linda, maravilhosa. Aí ele coloca uma tomada de 10 neon, amperes. Né? Aquelas réguas de neon, né? Coloca uma tomada de 10 amperes, dana tudo. Não tem jeito. Mas por isso que a gente insiste. Cuidado com as instalações elétricas. Que legal, muito legal falar isso. Uma dica muito bacana, muito legal. Obrigado, Video. Sobretensão. O que seria sobretensão? Sobretensão é quando você... É isso que nós estamos falando, né? Quer dizer... Quando passa da possibilidade... Seria a mesma coisa. Exatamente. Sobrecarga e sobretensão. Isso, mesma coisa. Tá. Subtensão. Subtensão é quando a capacidade é abaixo do que você tem de capacidade do circuito, né? Quer dizer, a subtensão não é tão perigosa, né? Tá. Mais tranquilo, né? Mas tem coisas que você tem que ter cuidado, que você tem equipamentos que não funcionam com uma tensão muito baixa, né? Tá? Então, a eficiência dele é ruim, né? Tá? Então, você tem uma tensão de 127 volts, que é o normal que a concessionária te entrega, né? Ela te entrega 220 e 127. Certo. Tá? Se você está com uma tensão muito baixa, 80 volts, 70 volts, às vezes o equipamento não funciona, né? Tá? Então, ele acaba danificando por subtensão. Tá? Então, também tem que ter esse cuidado também, né? Tá? Porque quando você percebe isso, normalmente é a concessionária que vai te atender, né? Quer dizer,
aí você tem que comunicar à concessionária que você está com um problema de tensão de entrada, né? Então, isso também tem que ser comunicado à concessionária. Eu me lembro disso, né? Eu me lembro disso que no passado a gente tinha muito problema com disjuntor. Lembra desse caía disjuntor, né? Nossa. Principalmente quando você colocava assim, holofote em estádio de futebol, né? O disjuntor não aguentava, caía direto. E isso é mau dimensionamento. Se você dimensiona direito, né, o disjuntor aguenta, né? Porque para que serve o disjuntor? Ele protege a fiação, tá? Porque quando a fiação passa do limite, por exemplo, eu tenho um fio 2,5 milímetros que aguenta até 30 amperes. Então, na ponta, eu coloco um disjuntor de 30 amperes. Tá? Se lá na ponta começou a consumir acima dos 30 amperes, ele vai desarmar para proteger a fiação. Tá? Porque senão ele derrete a fiação. Tá? Então, tudo isso é feito para proteger. Então, se a pessoa não dimensiona direito o cabo de alimentação e o disjuntor, o sistema cai mesmo, não tem jeito. Antigamente a gente tinha lá, deve lembrar, os fusíveis de rolha, né? Você lembra, cara? Nossa, aquilo era, na casa que eu morava, na minha casa lá em São Paulo, era fusível de rolha, né? A gente já sabia, tinha os fusíveis que ficavam tudo assim embaixo. Queimou o fusível, vai lá, olhava, viu o chumbo que tinha derretido, ia lá, punha um fusível novo. Você começou a falar, comecei a lembrar, cara, que era criança, isso aí exatamente, as coisas... Mosqueava ali, tirava ele ali, olhava assim, para ver se o chumbinho estava derretido. É as coisas que vão melhorar, melhorou muito isso. Puta vida. Não existe mais chave faca, né? Antigamente era tudo com... Você metia a chave faca seca, né? Para acionar. Exatamente. Não existe mais, não existe mais nada disso, né? Até existe, mas é muito raro a gente utilizar, né? Mas hoje é tudo com disjuntores extremamente sensíveis, sabe? Os disjuntores mais modernos são muito sensíveis, né? Qualquer variação de energia acima do limite dele, ele desarma, sabe? Então, ele é feito exatamente para o cara que não começar a sobrecarregar a instalação. Tá? Eu imagino, Vídeo, né, a sensibilidade de um projeto de um prédio, né? Com 4 por andar, um prédio alto. Imagina todo esse projeto de elétrica, cara, por tudo isso. É bonito hidráulica, de ver. É bonito de ver. Esses projetos são muito bons. A gente está executando obras agora de prédios de 4 andares com 4 torres de 15 andares cada torre, com 4 apartamentos. Então, você tem aí 200 apartamentos aí. Você tem projeto elétrico com 50 folhas, projeto hidráulico com 40 e tantas folhas, e folhas a zero, né? Folhas gigantes, para você verificar tudo detalhado. Tá? Então, o negócio tem que ser bem feito. E começa tudo por baixo, vai subindo. Tudo por baixo, vai subindo. Você tem a parte de aterramento, a gente começa, assim que começa a fundação, já faz o aterramento. Já faz aterramento. Vai subindo o aterramento com o prédio, vai subindo, ele sobe dentro das colunas. Tá? Aí você tem a parte de hidráulica, todos os desvios são no térreo, né? Então a gente faz todos os desvios, já vai subindo com as prumadas assim que o prédio vai subindo. Quer dizer, tudo isso já vai trabalhado no projeto. Tá? Tudo isso a gente já vai estudando antes, porque sempre tem uma interferência, não adianta. Tá? Eu tive que aumentar um pouco a sapata aqui, porque essa coluna não dá, então eu tenho que desviar a tubulação e tal. Tudo isso o projeto tem que ver. Tá? Então a gente tem que saber tudo isso antes de estar começando. Tá? E aí, o profissional que vai executar tem que ter esse cuidado de analisar bem o projeto, tá? Porque se ele não analisa, não, eu sei fazer e tal, ele acaba errando, tá? Por isso que a gente insiste muito, principalmente para os nossos profissionais, tá? Atenção no projeto, tá? Porque ele é que vai dizer para onde você tem que caminhar. Imagino quanto trabalho, cara, um edifício, né? Quanto trabalho. É muita coisa. Quanta responsabilidade. É muita coisa. De você levar até lá em cima. É muita coisa. De maneira perfeita, como está no projeto, né? Nossa, é muita coisa. Realmente você tem prédio, a gente já prédios de 40 andares, sabe? São prédios que são muito complicados de fazer. A gente está executando uma obra aqui no Campolim, ela tem 30 andares. 30 andares? 30 andares. E aí você tem todo um sistema de hidráulica, tá? Porque os primeiros andares, elas sofrem muito com a pressão, né? Então você tem que ter um sistema que a gente chama de redução de pressão. Então vem uma tubulação grande lá de cima do reservatório, tá? Desce, passa por esse sistema de redução de pressão e sobe alimentando os apartamentos mais embaixo. Tá? Então tudo isso tem que ser calculado, tudo isso tem que ser... A gente teve que comprar válvulas redutoras de pressão. Olha, eu preciso tanto de pressão na entrada, tanto de pressão na saída, para você não comprometer o sistema. Tá? Se você não toma esse cuidado, as construtoras às vezes, não, até 15 andares dá para fazer, é muito complicado. Os primeiros andares sofrem muito com pressão.
tá? Porque estoura a torneira, estoura flexível, Verdade, vai cara. estourando. Opa. Tem que ser, e aí você tem que gastar mais no flexível, mais na torneira de qualidade, tá? Então tudo isso tem que tomar muito cuidado. Sabe? Eu particularmente, eu sou contra prédios acima de 10 andares não terem sistema de redução de pressão, tá? Porque o que acontece? Se a gente pensar um pouco, quanto mais pressão, mais você gasta água. E a água é um bem que vai acabar. Sim. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado para que a pessoa use água com consciência. Tá? Mas não adianta ela usar água com consciência se quando ela abre a torneira a água sai numa pressão louca. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. Tá? Então as pessoas e as construtoras já têm que começar a pensar na instalação responsável. Tá? Então acho que tudo isso a gente tem que pensar nisso. Tá? Começar já a usar energia fotovoltaica em algumas situações, prédios muito grandes, podem usar energia fotovoltaica para sistema de iluminação de escada, para elevador, sabe? Começar a usar a instalação responsável, pensar nisso. Tá? Energia renovável, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Porque o mundo que nós vivemos, a água é um bem que vai acabar. Energia é um bem que depende da água. Quer dizer, então a gente está circulando em coisas que a gente tem que repensar. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. O projeto já pode ir pensando nisso. Existem alguns construtores que já estão pensando nisso. Tá? Fazendo garagens com cobertura com painéis fotovoltaicos. Que legal. Então, ela faz isso, já pensando em iluminação de jardim, vamos usar água de chuva, por exemplo, para irrigar jardim. Tá? Água de reuso, muita gente já está começando a trabalhar. É o condomínio mais barato, porque vai gastar menos energia. Claro, vai gastar menos água. Né? Menos água. Sabe? Então, a fotovoltaica é um benefício enorme. E não só energia fotovoltaica, água de reuso também. Sabe? Existem leis aqui em Sorocaba que determinam e obrigam a pessoa a ter reservatórios grandes para água de reuso, água de chuva. Sabe? Segurar água de chuva para você ter a condição de regar jardim. Tá? Existem até alguns lugares aqui em Sorocaba e algumas obras que estão usando água de reuso para vaso sanitário. Tá? Limpa a água, né? Faz um tratamento e joga num sistema que o vaso sanitário só usa água de reuso. Sabe? Então, tudo isso é... Como funciona o sistema de reuso? Ele passa, por exemplo, choveu. Cai numa caixa d'água. Certo. Específica para isso. Tá? Então, a tubulação de água pluvial cai na caixa d'água. Tá? Entra nesse reservatório. Quando tem muita chuva, o excesso vai embora para a rua, e o que está lá reservado, são 100 mil litros, 200 mil litros, você faz um reservatório, você passa por um sistema de tratamento, tá? Hipoclorito de sódio, tal, trata essa, joga para um reservatório lá em cima, tá? Específico para vaso sanitário. Tá? Que legal. É uma tubulação específica para vaso sanitário. Essa tubulação passou pelo vaso sanitário, esgoto, vai embora. Tá? Então, você pode usar isso, é uma economia muito grande, porque vaso sanitário é uma coisa que gasta bastante. Tá? Existem construções que a gente já participou, que, por exemplo, água do lavatório, isso acontece muito em shopping, em prédios comerciais de grande uso, água do lavatório, tá? O cara usa uma água de reuso que ele usa, essa não precisa quase nem tratamento, porque ela já vem com sabonete, ela já vem com detergente e tal, ela passa por um sistema de reuso, volta para a caixa d'água para vaso sanitário. Então, vai utilizando, vai trabalhando em cima disso. Sabe? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Tá? Essa instalação consciente, ela tem que partir do projeto, tem que partir da vontade do construtor de fazer, tá certo? Mas todo mundo tem que olhar isso com mais carinho, porque realmente a gente sabe que a partir daqui a alguns anos a gente vai ter sérios problemas com água, né? A energia vai ficar muito cara, né? Então a energia no Brasil é muito cara, né? Então tudo isso a gente já tem que ir trabalhando, sabe? É bem legal. Existem projetos em Sorocaba, leis em Sorocaba que determinam água de reuso, sabe? Benefícios para energia fotovoltaica. Então, acho que isso a gente tem que começar a pensar isso com mais carinho. Tá? Acho que bacana o vídeo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você. Eu não sei se é uma tendência, uma coisa, mas sempre no primeiro andar fica aquele mau cheiro no primeiro andar. Eu já visitei apartamentos no primeiro andar
fica aquele que acumula um mau cheiro. É por ser o último andar? Isso normalmente é erro de instalação. Antigas, é erro de instalação, porque o que acontece, né? Hoje em dia, né, as pessoas percebendo que isso vinha acontecendo, era um problema recorrente, o que a gente faz? O primeiro e o segundo andar, a gente separa a tubulação de prumadas, então, do segundo para cima, vem uma prumada sozinha, né? Aí ela vem, faz o desvio e vai para o esgoto. E o segundo e o primeiro andar tem uma prumada separada e também vai para uma caixa de esgoto. Quando nessa caixa de esgoto, normalmente a gente sifona, tá? Cria um sifão, tá? Para que o cheiro não volte. Tá? Então, isso a gente resolveu muito desse problema nos prédios mais novos, tá? Fazendo isso, separando as tubulações que vêm de cima com as tubulações que vêm do segundo e primeiro andar. E a gente tinha muito problema também de retorno de espuma. Retornava muita espuma. Tá? Quando batia a espuma dos andares mais altos, ela retornava no primeiro andar, retornava no segundo, chegava a retornar no segundo andar, no terceiro andar. Tá? Então, criou-se ralos anti-espuma, a gente começou a sifonar a tubulação, quer dizer, tudo isso a gente foi melhorando, projeto bem feito, né? Então, voltamos a falar lá do projeto quando o projeto é bem feito, bem pensado e bem estudado, tá? A gente foi sanando esses problemas. Tá? Então, essas coisas hoje, nesses prédios mais modernos, é difícil de acontecer. Acontece mais nos prédios mais antigos. Tá? Isso com certeza acontece. A gente foi visitar um apartamento uma vez lindo, sabe? Fui visitar o primeiro andar, mas eu fiquei com medo por causa disso, porque já tinha cheiro, mau cheiro, já tinha um cheiro forte. E às vezes também, às vezes o apartamento está vazio, muito tempo sem uso, as pessoas esquecem de jogar água no ralo sifonado, né? O ralo sifonado seca o selo hídrico, né? Ele acaba secando o selo hídrico e aí fica volta o cheiro, né? Então, quando a pessoa está o apartamento muito antigo ou muito tempo vazio, o ideal é sempre jogar água no ralo sifonado, tá? Porque aí o selo hídrico não seca e o cheiro não volta. Tá? Então, também mais uma dica aí para os seus ouvintes aí, porque que legal, isso aí é uma coisa que a gente sempre vê também. Bacana, muita gente junto com a gente, Ricardo Fernandes, a Joelma lá, junto com a gente. Conheço a Joelma. Já ouviu falar dela, né? A Bia estava aí também. Que legal. O nosso querido Rafael Harder também, mandando um abraço para hoje, ele não veio. Boa noite, Rafa. Obrigado, querido. Tá fazendo falta aqui. O Rafa não veio hoje. A namorada está aí também, né? Que tá? bom. Olha lá. A Ana Beatriz lá. Itimalia. Legal, obrigado a todos pelo carinho. O Ricardo Fernandes também junto com a gente, né? Valeu, Rafinha. É interessante esse processo de tratamento da água para reutilização específica. Legal, né? Isso é bem legal. Isso tem muita consultora já fazendo, tá? Existe uma lei em Sorocaba que determina que a água de grandes obras passem por essas caixas de retenção, tá? Essas são reutilizadas e a água excedente vai embora, tá? Então, acho que isso que a gente tem esse problema. No meu roteiro aqui está assim, né? Cuidados necessários na instalação elétrica. Contrate um bom eletricista, evite os improvisos e afaste a fiação de água ou calor. Olha, óbvio que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Mas hoje em dia você tem fiações que suportam temperaturas mais altas, né? Eu preciso necessariamente passar essa fiação atrás de um forno, tá? Então você tem hoje, né, fiações que aguentam até 120 graus, sem nenhum problema. Então as coisas foram melhorando muito, tá? Efetivamente as coisas foram melhorando muito, tá? Mas óbvio que você tem que ter um bom profissional, tá? Não só o eletricista, mas em obras grandes a gente precisa ter engenheiros envolvidos, tá certo? Técnicos envolvidos, né? Quer dizer, então o eletricista é aquele que vai lá, que é o cara que vai fazer na ponta, mas todo esse trabalho antes e a fiscalização, sempre é bom ter um profissional mais capacitado, mais experiente para fazer. Tá? Então, acho que a gente tem que ter esses cuidados quando da instalação. Tá? Principalmente grandes obras, né? Grandes construtoras, né? A gente sugere sempre que eles contratem empresas de instalação. Né? Então, tem às vezes a gente vê construtoras aí, não do porte tão grande, um porte um pouco menor. Eu vou contratar um empreiteirinho e tal. A gente fica triste com isso, porque ele não está dando a devida atenção às instalações. Tá? Eu fiz um projeto, o empreiteiro vai fazer. É difícil, né? Porque o que acontece?
nós, como uma empresa, nós temos toda uma estrutura. Então, a gente tem engenheiro para fiscalizar, tem os técnicos que ficam na obra, supervisores, né, encarregados, e a gente dá 2 anos de garantia na instalação. Quer dizer, então, qualquer problema que a pessoa tenha, pode ligar, a gente vai, conserta, arruma e tal. Óbvio que se for coisas que a pessoa usou, errou ao usar, aí a gente não dá garantia. Mas, ó, o interruptor quebrou, a gente vai lá fazer. Então, por isso que a gente fala, a instalação, não adianta você querer economizar na instalação, porque depois você gasta o dobro para consertar as coisas mal feitas. Tá? Então, a gente sempre fala isso para os construtores ou para pessoas que querem construir. Não economize na instalação. Tá? Porque o que acontece? Você vai fazer um banheiro e você vai colocar um revestimento de R$200 o metro quadrado. Tá? Lindo, maravilhoso. Tal. Se o cara fez a tubulação errada, deixou um vazamento, uma trinca, pode ser o revestimento mais caro do mundo. Eu vou ter que quebrar o revestimento para chegar na tubulação para consertar. Então, a gente sempre fala isso. Cuidado com quem você contrata para fazer a instalação. Cuidado como você vai fazer a instalação. Antes de colocar o revestimento, faça os testes de estanqueidade, os testes de pressão. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Então, a gente vai entregar um prédio para uma construtora, a gente pressuriza o sistema inteiro. Tá? O que é pressurizar? Eu vou com uma bomba mecânica, pressurizo a rede. Ó, a rede vai trabalhar com 5 kg de pressão. Ok, vamos pôr 8 kg de pressão, trabalhar com uma pressão maior, para ver se não tem nada vazando. Tá? Então, eu entrego para a construtora a instalação funcionando e pressurizada. Eu vou testar os esgotos. Então, eu coloco uma bexiga que a gente tem lá, que a gente faz teste de estanqueidade, simula o entupimento, né? Coloco a bexiga dentro, jogo água, vou por baixo, vejo se está tudo bem. Tá? Tudo isso é testado antes. Instalação elétrica, como é que eu testo? Energizo o apartamento, vou ponto por ponto, ponto de luz, ponto de tomada, faço todos os testes, tubulação seca que a gente entrega, que é fiação de telefone, TV, passo o arame, deixo o arame passado. Tudo isso tem que ser pensado antes. Porque quando você vai entregar para o cliente, ele já começa, ele quer morar, sabe? Ele não quer ter dor de cabeça com a instalação. Ele não quer ter dor de cabeça, não passou o fio, não passou... Ele quer morar, ele está feliz com a aquisição dele, ele não quer ter dor de cabeça. Lógico. Não existe nada mais traumático do que você ter que quebrar um apartamento de uma pessoa, ou uma casa de uma pessoa. Sabe? Então, a gente sempre insiste nisso. Infelizmente, alguns não nos escutam, mas acabam gastando pouco com a instalação. A instalação é, sem dúvida, uma das etapas da obra que tem que ter o maior cuidado, tá certo? E não pode ter economia, porque a economia é uma economia que a gente fala, uma economia porca, porque se a pessoa economizar, no final, ela vai gastar com manutenção. Não adianta, isso é fatídico, sempre acontece. Gastei pouquinho na instalação, vai gastar com manutenção. Não adianta. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Que incrível, né, cara? Mas é isso mesmo, às vezes a pessoa esquece disso, né? Não, vou pôr esse é mais barato, essa marca mesmo. Nossa. E aí depois... A gente já teve muito, a gente já teve problema. Porque o cara, depois que muda no apartamento novo, ele quer botar a TV dele, quer botar o som dele, ele quer que tudo funcione. Tudo funciona, ele não quer saber. Viu? Então, vaso, tudo tem que funcionar. Tudo funcionar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero saber que você testa tudo. A gente não imagina isso, né? Quando você vê um prédio novo, né? Que foi tudo testado. Tudo testado. Tudo, né? A gente testa tudo. Pressurizado. A gente entrega, sabe? Porque a gente sabe, né, que às vezes o pedreiro vai fazer tal, não porque ele não vai quebrar por querer e tal. Às vezes ele bate uma talhadeira numa tubulação, se ela está pressurizada, a água vem na área dele. Então ele vai ter que correr, chamar a gente para consertar, não sei o quê, porque se ela está seca ou está sem pressurização, e ele quebra e não percebe, ele mete o revestimento por cima. Na hora que vem a água, pum, dana tudo. Então, a gente tem muito problema com isso. Sabe? A gente já teve problemas, até engraçado, né? Antigamente, hoje os caras põem espaçador para fazer espaçamento de piso, mas antigamente era com prego. Sabe? Então o cara vinha, ele passava uma linha, batia o prego, vinha com a linha para alinhar o revestimento. Várias batiam o prego na nossa tubulação. A tubulação às vezes estava seca, ele metia o revestimento. Quando a gente enchia a tubulação, antes de testar,
molhava tudo, danava o revestimento, mas a culpa acabava não sendo nossa, porque foi o cara que foi fazer. Tá? Então a gente insiste sempre, calma, deixa eu testar para você começar o revestimento. Então são etapas que às vezes pela corrida da obra os caras passam à frente e a gente acaba tendo problema depois. Tá? A gente insiste muito para que isso não aconteça. Tá? Então, cuidado com instalação. Instalação é uma coisa muito delicada. Para você não ter dor de cabeça depois, cuida da instalação agora. Sabe? Me diga uma coisa, hoje é um sonho de muita gente ter a sua casa inteligente. Né? A casa inteligente hoje usa muito mais a parte elétrica. Ela precisa ter uma parte elétrica diferenciada, mais forte para isso? Não, até o contrário. Ao contrário. É o contrário. Hoje você controla uma casa hoje pelo celular, tá? Você tem sistemas de iluminação, porque o que acontece? Você tem hackers, que a gente chama, que tem os controles, tá? Então tudo isso liga no sistema de Wi-Fi, no seu computador ou no seu telefone celular, tá? E você controla iluminação, abertura e fechamento de janela, abertura e fechamento de cortina, sabe? Ligar a banheira, sabe? Existem sistemas que você consegue. A automação ela é uma coisa que não acaba nunca, né? Quer dizer, ela não tem limite, tá? Você pode ter o que você quiser dentro da sua casa automatizado, tá? Então, a gente já viu casos, nós já participamos de instalações que a pessoa estava chegando em casa, eu quero tomar um banho de banheira. Ela entrava no sistema dela no celular, tá? E acionava a banheira. E a banheira já está preparada com a temperatura que ela gosta, e ela chega em casa, o banho dela já está pronto. Isso não sobrecarrega o sistema elétrico. Não sobrecarrega o sistema elétrico, tá? Porque como a gente faz um projeto antecipadamente já pensando na automação, então é importante também, se a pessoa tem vontade de ter uma casa automatizada, o projeto elétrico já tem que pensar nisso. Tá? Porque, por exemplo, quero uma cortina automatizada. Para eu ter uma cortina automatizada, eu necessariamente preciso de um ponto elétrico perto da cortina. Tá? Então, quando eu vou falar isso para o projetista, e o pessoal da automação já está participando do projeto, não esqueça de pôr uma tomada perto da cortina. Tá? Eu quero que a minha banheira seja automatizada, então eu preciso ter um ponto de elétrica já preparado para automatização. Já tem que ter uma capacidade já. Exatamente. Então, se a pessoa tem vontade de ter uma casa automatizada, necessariamente ela tem que ter uma empresa especializada em automatização participando junto do projeto elétrico, para que os dois se conversem e o projeto já venha falando de automatização. Tá? Então, a gente já vem trabalhando já automatizado. Nós estamos fazendo uma obra no Campolim, que o projeto já é pensado na automatização. Então, a gente já está colocando tomadas perto das cortinas, tomadas especiais de automatização perto do ar-condicionado, tá? Porque eu posso ligar ou desligar o ar-condicionado da minha sala. Eu estou na sala, eu vou para o quarto agora, eu vou ligar o ar-condicionado do quarto. Ele liga o sistema pelo celular. Tá? Então, a automatização é um negócio que não tem limite. Tá? E aí você pode fazer um monte de coisa. Tá? Então, existem empresas especializadas hoje que podem te dar um mundo dentro da automatização. Eu quero diminuir, quero a luz da minha sala a um meio tom. Você põe lá um sistema com meio tom. Tá? Então, tudo isso é possível. Mas o projeto elétrico tem que estar conversando com o projeto de automação. Tá? Então, isso é muito importante. Eu quero automatizar minha casa. Chama um projetista de elétrica e chama um cara de automação. Os dois têm que se conversar. Legal, bacana. Uma aula, né, pessoal? Uma aula, né? Um professor, né, Paulinho? Professor, né, Paulinho? Professor, Vidião, professor, Vidião. Maravilhoso, obrigado. Muitos anos de experiência, então acaba aprendendo alguma coisa. Professor, velho, muito legal, uma puta aula bacana. Agora vamos começar a falar da hidráulica, né? Porque hidráulica, a primeira coisa que eu lembro, né? Antigamente se colocava banheira em casa, como dava problemas banheiras, né, Vidião? Você lembra? Muito problema. Né? Incrível, né, cara? Isso hoje já não... É mais difícil, né? O que acontece, né? Antigamente as banheiras eram de cerâmica, de louça, né? Quer dizer, então você tinha muito problema, né? Muita gente usava, né, a banheira como box. Isso. E tomava banho dentro da banheira. Exatamente. Então a gente já viu muitas vezes, né? A banheira rachar, porque a pessoa fica pisando em cima da banheira. Quando a banheira é relativamente mal instalada, porque ela tem que ter um berço de areia, né? E ser instalada sobre um berço de areia. Quando ela é mal instalada, a pessoa fica pisando em cima, essas banheiras de fibra, elas trincam com certeza. Tá? Então, mudou-se muito isso, né? Quer dizer, os projetos foram
foram sendo repensados, tá certo? E aí casas de melhor qualidade tiraram o banheiro dentro do box, tá? Colocaram banheiras específicas, tá? Em lugares específicos, e o box sendo só box, tá? Quer dizer, e também tem muito problema de casas mais antigas com banheira, das pessoas de mais idade, as pessoas escorregam dentro das banheiras. A banheira é um negócio muito perigoso, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quem tem banheira dentro de casa e vai ver que vai dar problema, a gente sugere, tira a banheira fora, deixa só o box, tá? Porque isso é uma coisa que dá muito problema, tá? Óbvio que existem banheiras hoje de primeiríssima qualidade, né? São jacuzzis maravilhosas, né? Quer dizer, então, mas que tem que ter projetos específicos para ela e lugares específicos, né? Se a pessoa ficar pisando muito na banheira, então, ela vai estragar, tá? Então, ela não é feita para ser box, ponto, tá? Ela é feita para ser banheira, tá? E aí, depois, você quer usar? Tem que saber usar, tá? Então, tem que estar um projeto bem feitinho, um aquecedor bem legal, tá? O sistema de aquecimento da banheira normalmente é específico só para banheira, né? É difícil você usar o sistema de aquecimento da sua casa, usar um sistema separado, porque a banheira usa muita água, né? Então, ela acaba tendo que ter um sistema específico de aquecimento só para ela, né? Então, tem vários detalhes, tá? Que a gente sugere para o cliente quando ele resolve instalar uma banheira, tá? Então, são coisas que hoje em dia tem muita gente que coloca, tem muita gente que não gosta de banheira, né? Então, mas não, é um mini projeto também ali para exatamente, exatamente. Mas a sugestão que a gente dá, não use banheira como box, porque isso é 99,99% de problema na certa. E aquelas antigas, né, que a gente fala, aquela banheira de borracheiro, né? Banheira de louça, né? Ágata, né? Ágata. Acho que era de cobre por baixo, antigamente, não era? Nossa, aquilo era uma loucura. Cobre, nossa, aquilo virou peça de relíquia, né? Quem tem isso pode vender para o museu, porque... Eu acho que a instalação era cobre por baixo, né? Nossa, era uma loucura aquilo, era uma loucura. Realmente dava muito problema. Naquela época. Mas agora são projetos específicos para banheiro. Agora não dá para você ter qualquer tipo de instalação, não. Vamos entrar voltando no hidráulico novamente. Também o hidráulico, logicamente, precisa de um belo projeto, né? Precisa, principalmente para dimensão de tubulações, né? O que a gente vê muito em obra hoje, né? Quando é aquela história do encanador, o encanador meu faz, tal. Ele erra na bitola da tubulação, tá? Então, ele, põe um tubo de 3 lá para água pluvial que dá certo. Aí, a calha vai aguentar, daqui a pouco a calha não aguenta, o tubo não aguenta, vaza a calha, cai água dentro da casa. Então, tudo isso tem que ser pensado antes, tá? Então, dimensionamento para tubulações de água, né? Você tem 2, 3 pontos, isso acontece muito em vestiários grandes de prédios ou clubes e tal. O cara tem 10 chuveiros, né? Ele começa com uma tubulação errada no primeiro chuveiro, o último chuveiro não sai água. Então, o cara tem que pensar antes, começar com uma tubulação certa aqui na ponta, para o último chuveiro ter a mesma pressão do primeiro. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tá? Não adianta só um encanador ir lá fazer pela experiência dele, que às vezes ele não faz direito. Tá? Então, a gente volta a falar do projeto. Projeto bem feito, garantia de instalação bem feita. Que nem aquele chuveiro do lado do outro, assim, que você abre um, aí você abre o outro, aí você abre o outro, aí esse aqui fica mais forte. Exatamente. Água quente, por exemplo, né? Você abre um, abre o outro, sai água num, quente num, no outro não sai. Sabe? É mal dimensionado. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Tá? O primeiro, principalmente em clubes, em grandes áreas, o primeiro chuveiro tem que ter a mesma pressão e a mesma qualidade de água do último chuveiro. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Tá? Em casas, por exemplo, que a gente vê muito, a pessoa no andar de cima da casa coloca o reservatório logo em cima do banheiro. Não tem pressão. Por quê? O reservatório está muito perto. Tá? Chega a não acionar o chuveiro, porque o chuveiro precisa de uma pressão mínima para acionar a resistência. Tá? A resistência ela trabalha com um sistema me fugiu o nome agora, ela levanta uma boia que tem interna para acionar a resistência. Se não tem pressão, ela não levanta. Tá? O diafragma, né? É um diafragma. Aí ele não levanta. Então, tem que ter esse cuidado. Vai colocar o reservatório, tenta sempre levar o reservatório o máximo possível. Faz uma base bem feita, tá?
eleva o reservatório o máximo que conseguir, para você ter um mínimo de pressão nos banheiros do andar de cima. Tá? Se você coloca o reservatório logo na laje e o chuveiro está bem baixo ou bem próximo, não vai ter pressão. Ele não vai tomar um banho gostoso. Tá? Então, se você levantar meio metro, já melhora. Tá? Quanto mais você conseguir levantar o seu reservatório, melhor fica. Melhor fica. Isso a gente está falando de casa. Né? Em prédios, esse problema já é mais difícil de acontecer, porque nos prédios você tem reservatórios superiores que são pensados para isso. Mas numa casa, tá? Às vezes a pessoa acaba não atentando para esse detalhe. Tá? O reservatório coloca logo depois da laje. Tem a laje e já põe o reservatório em cima. Não, suspende o máximo que conseguir. Faz uma base bem feita, tá? Porque os reservatórios de fibra hoje, eles precisam ter bases bem feitas, porque senão eles trincam. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? A gente outro dia participou de uma obra, fez uma obra aí que o cliente acabou fazendo uma base menor e pôs um reservatório maior. Tá? Aí o que aconteceu? O reservatório trincou embaixo, porque o reservatório ele começou a virar, porque ele estava sem a base certa. E aí a gente teve que correr lá para consertar e tal, e aí depois nós vimos que a base estava mal feita. E então tem que ter isso. Cuidado com a base quando for fazer, mas sempre que puder, eleva o reservatório o máximo possível, né? Óbvio que você tem a cumieira, né? Então, se você conseguir colocar no meio da cumieira e levantar o máximo que você puder, você vai ter um banho mais gostoso, pressão mais gostosa, tá? Isso é sempre uma dica que a gente dá para os clientes que vão fazer residências. Né? Não, muito legal isso, porque às vezes o cara compra um chuveirão bonito, mas você não tem pressão, não adianta nada, né? 3 gotas. Uma gota em cada ponta do chuveiro. Vamos trocar o chuveiro. O problema... Meu chuveiro. O problema é a pressão. É a pressão. É a pressão. Muito legal. Essa dica, às vezes a pessoa não pensa, não sabe, né? Não tem noção, né? Não, e se levantar meio metro já ajuda muito, sabe? Se você conseguir 1 metro, nossa, fica maravilhoso, sabe? Mas efetivamente você tem que levantar. Tá? Suspende o máximo que você conseguiu o teu reservatório para ter um banho mais gostoso. Legal, obrigado. Muito bacana, muito legal. Bom, na parte hidráulica a gente tem instalações de água fria e água quente, né? Água fria e água quente. São canos diferenciados? São diferentes. Hoje a gente usa PVC, mas a gente usa CPVC, PEX. Existem a indústria brasileira, não só a indústria brasileira, a indústria mundial, começou a lançar produtos à base de resina, né, à base de PVC, que suportam até 100 graus. Né? Então, facilitou muito, porque antigamente a gente usava ferro galvanizado, usava o cobre, né? Mas o cobre começou a ter muito problema, porque, por incrível que pareça, a mulherada que tinge o cabelo, as loiras principalmente, o cabelo começava a ficar verde. Era incrível isso, né? Aí a mulher começou a reclamar que o cabelo começou a mudar de cor, manchar, foram descobrir que era tubulação de cobre. Não acredito, verdade. Não acredita isso? A mulherada começou, por incrível que pareça, aí a indústria começou a investir muito pesado nisso. Hoje se usa tubulação. Esverdeava o cabelo pintado. Esverdeava o cabelo, principalmente as loiras. Esverdeava o cabelo. Acredita nisso? Aí começaram a usar PVC marrom para água fria, né? E aí começou o CPVC, o PEX, existem vários tipos de material, tá, que você pode usar na água quente. Tá? Tubulações são diferentes, obviamente, passam por lugares diferentes. Tá? A tubulação de água quente sai do aquecedor, tá? Vem com a tubulação de água fria, passa por um misturador que a gente chama para subir no chuveiro. Tá? E aí, nos pontos de pia, tal, você tem torneiras que misturam. Né? Então, você tem tudo isso que são diferentes. Tá? E aí os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com a pressão, tá? A pressão da água fria e da água quente tem que ser iguais, tá? Porque na hora que ela vem, se a pressão da água quente é maior do que a da água fria, na hora que você abre o registro, a água quente passa, a fria não consegue entrar, tá? O que acontece? Você vai tomar um banho quente, tá? Só quente, tá? Então você tem que ter muito cuidado quando for fazer o sistema de aquecimento. Tem que ter esse cuidado de a pressão da água quente e água fria serem iguais, porque quando você abre os registros, elas sobem, entram iguais na tubulação e vão para o chuveiro. Como tá? Controla essa pressão? Controla com um projeto, principalmente, tá? E a gente põe sistemas de pressurização, faz medição, né? Tá? Coloca manômetros, né, nas tubulações de saída, tá? Para saber qual é a pressão de saída da tubulação de água quente, tubulação de saída, pressão de água fria. Existem sistemas hoje que você pode usar, tá?
que a tubulação de água quente tem uma pressão e a tubulação de água fria não tem muita pressão. Você coloca um sistema de pressurização, tá? Pequeno, super de boa, tá? Que vai igualar essa pressão, para você ter pressões sempre iguais, tá? Para não ter problema quando você vai abrir o chuveiro e tomar um banho só quente, né? Porque a água fria não entra, né? Definitivamente. Aí você tem que abrir bem pouquinho a água quente para conseguir a água fria entrar, tá? Então, sempre água quente primeiro, depois a água fria. Exatamente por isso. Abre a água quente, ela começa a entrar. Se a pressão da água quente for muito grande, na hora que você abre a água fria, ela não entra. Verdade, né? Existem casos que a gente já viu que a pressão da água quente estava tão descompensada que ela entrava dentro da tubulação de água fria e entrava para a tubulação de água fria, derretia a tubulação de água quente, de água fria. Meu Deus. Opa! O cano da fria não está preparado. Não está preparado para isso. Nós já tivemos casos em obras que a tubulação estava tão descompensada que entrava para dentro e derretia a tubulação de água quente, de água fria. Meu Deus, tem que ter muito cuidado. Que problema, hein, cara? Muito cuidado, muito cuidado. Então, hoje em dia, a gente faz projetos, esse prédio de 30 andares que a gente está fazendo, a tubulação que alimenta a água fria e a água quente é a mesma, tá? Mas ela vem do mesmo ponto, então, efetivamente, ela tem a mesma pressão. Entendi. Tá? Então, não tem esse tipo de problema. Ela passa por um sistema de aquecimento, mas esse sistema de aquecimento não diminui a pressão, tá? Então, vai dar certo. Agora, olhando melhor, tem que vir no mesmo ponto, na mesma altura. Né? Na mesma altura. Se botar uma mais alta que a outra, mais alta que a outra, pressão. Exatamente. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado para executar. Voltamos a falar do projeto bem feito. Com certeza. Você vê a importância disso, né? Opa! De você fazer um projeto bem feito. A gente que é leigo, a gente não imagina nisso. Não. Pressão, a gente não tem ideia. Oxa. Você falou misturador, mas puta mesmo, tem misturador. Você lembrar assim, você não pensa nisso. Né? Existem coisas que você tem que pensar, tá? Para você ter tranquilidade e prazer na hora que você vai tomar um banho, prazer na hora que você vai abrir a torneira, né? São coisas que a instalação bem feita te causam esse prazer, tá? De tomar um banho gostoso, vou regular, porque tem gente que demora para regular, gasta uma água absurda, tá? Então, a gente tem cuidados que a gente está tendo agora de fazer tubulações de água quente, que a água quente fica circulando para dentro da casa, tá? Esse prédio que nós vamos fazendo no Campolim, os aquecedores vão vir com uma bomba, tá? E a água quente vai ficar circulando no apartamento inteiro. O apartamento é longo, é comprido, tá? A pessoa abriu, vai ter água quente. Por quê? Porque o sistema vai ficar correndo com a água quente, tá? Água fria não precisa, obviamente, mas água quente sempre quente. A pessoa abriu, a água quente já saiu, tá? Porque tem gente que erra, às vezes faz casas muito grandes e não põe sistema de recirculação de água quente, tá? O que acontece? Abre, a água está fria, né? Porque a água esfria. Demora um tempão para chegar água quente, ele jogou toda essa água fora, tá? Aí chegou a água quente, aí ele abre a água quente, aí ele abre a água fria, regula, aí que ele toma banho, tá? Mas jogou um monte de água fora. Exatamente. Sabe? Então, isso tudo tem que ser pensado antes. Em casas muito grandes, tem que obrigatoriamente ter sistema de recirculação de água quente. Você economiza na água quente, porque a água quente custa para você aquecer, né? Ou gás, ou energia elétrica, ou energia solar, mas acaba custando, tá? E a água que vai embora, né? Voltando lá pensar que a água pra caramba, pensando que a água vai acabar. Porque até chegar a água quente, cara, demora. Demora. Tem casos que a gente já viu aí que demora 1 minuto, 1 minuto e meio. Imagina 1 minuto e meio de água correndo. Meu Deus. É muita coisa. Então tem que ter esse cuidado, tá? Vai fazer um sistema de aquecimento, pensa na recirculação, tá? Meu sistema é pequeno, meu aquecedor está perto. Ok, então se o aquecedor está perto, não tem problema. Tem apartamentos que são muito pequenos, o aquecedor fica bem pertinho, tá? Mas em casas maiores ou apartamentos um pouco maiores, tem que ter sistema de recirculação. E esse sistema como que é, esse recirculação? Você põe uma bomba perto do aquecedor, um pequeno termostato, tá? Normalmente a temperatura que se joga no sistema é 40 graus, 42 graus. Né? O sistema reconhece que a água caiu a 38 graus, 36 graus, ele liga, passa pelo aquecedor, na hora que a água voltar para esse pressurizador, para esse termostato a 42 graus, o sistema para. Sinal que passou água, tem água com 42 graus em todo lugar. Esfriou, o termostato acusou, ele liga a bomba de novo, a água vai, recircula, 42 graus, ele para.
Que legal, cara. É bem legal. Isso é uma coisa que extremamente dos prédios de melhor qualidade, instalações de melhor qualidade, todo mundo coloca, tá? Mas às vezes o pessoal acaba esquecendo, né? Porque é aquela história de querer economizar. Então, bacana. Gasta 2 vezes. Não, muito legal, muito legal. Bom, aqui o próximo tema aqui é redes de água, né? Pluviais e esgoto. Rede de água pluvial é uma coisa que a gente tem que ter, sempre atento, né? Porque aquilo que eu comentei, né? Eu vou fazer uma calha e aí eu vou pôr um tubo de 3 que dá conta. Não, eu não tenho muito espaço e tal. Não adianta, se você não dimensionar direito, pensar bem o que você vai fazer, tá? Essa tubulação tem um monte de curva, não sei o quê, a água vai voltar para a calha, vai encher a calha, a água vai cair dentro do teu forro, vai cair dentro da tua laje, vai estragar a tua pintura e tal, porque você não dimensionou direito, tá? A tubulação está no chão. Tem que ter muito cuidado na hora de executar tubulações no chão. Por quê? Porque ela pode amassar se alguém passar por cima com um carrinho, passar por cima com, às vezes, a gente já viu em obra, passa por cima com um trator, com uma bobcat pequena, amassa a tubulação. Depois o que acontece? O cara faz o concreto bonito, não sei o quê, quebra, porque vamos ter que quebrar porque a tubulação está amassada. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer tubulação enterrada, né? Tem que ser bem testada, ela tem que ser bem executada, né? Se de preferência com tubulações mais reforçadas, né? Hoje a gente usa PVC série R, que é um PVC mais reforçado, ele não amassa com facilidade, tá? Então, você tem todos esses cuidados que você tem que tomar. O esgoto, mesma coisa. Dimensionamento errado de esgoto faz com que o esgoto volte, que o esgoto entupa toda hora, tá? Porque a tubulação não está bem dimensionada, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, para que quando você for usar, você não tenha dor de cabeça. Então, caixa de gordura é uma coisa que muita gente coloca, que prevê que a gordura pare na caixa de gordura, não vai para a tubulação lá para frente, porque ela vai empesteando a tubulação toda de gordura, e a gordura faz com que a sujeira pare, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado antes, tá? Para que a instalação seja bem feita, tá? Uma coisa que é importante, a ventilação do sistema de esgoto é muito importante de se pensar. Tá? Ventilação do sistema de esgoto. Porque o que acontece? Se você não ventila as caixas sifonadas, quando você aciona, por exemplo, uma válvula hidra, que a tubulação, a água vem com muita força, ela puxa o selo hídrico. Tá? Ela puxa o selo hídrico. Se tem ventilação, isso não acontece, porque essa pressão está na ventilação. A ventilação suporta. E o cheiro também. Tá? O cheiro volta. Tá? Se o cheiro voltar para a tubulação de esgoto, como está tudo fechado por causa do caixa sifonada e da bacia que é sifonada, tá? Sai para a tubulação de ventilação. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Para que você não tenha problema de mau cheiro. Tá? Então, tudo isso tem que ser bem pensado, para você fazer direitinho, no ponto certo, que às vezes a pessoa põe ventilação no ponto errado, tá? E aí acaba tendo problema do mesmo jeito. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. A ventilação tem que ser colocada normalmente perto da caixa sifonada, tá? Para que quando você acione a válvula hidra, tá? Não válvula hidra, mas o vaso sanitário, pode ser caixa acoplada também, ele não leve o selo hídrico embora, tá? Quando ele puxa a pressão, puxa o selo hídrico, tá? Não volta o cheiro. Tá? Então, a ventilação é feita para isso. Tá? Bem dimensionada. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, por exemplo, prédio, a gente faz a ventilação do andar de baixo, a ventilação saindo no andar de cima. Se der algum entupimento, a água não entra na tubulação de ventilação. Tá? Ela para aqui, ela vai vazar no andar, mas não vai para a ventilação. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Entendi. Tá? Para não ter problema principalmente, o selo hídrico da caixa sifonada ir embora. Tá? Que legal, é tudo projeto, né? Incrível, tudo né? Projeto, coisa, né? Tudo tem que ser pensado tudo muito antes, para não ter dor de cabeça. E aí eu insisto, da menor casa à maior casa. Sim. Tem que pensar, porque senão vai ter problema. Não, aqui no nosso quarto tópico aqui foi o que você falou, passos importantes na instalação hidráulica. Tem o projeto hidráulico completo em mãos, né? É essencial que o projeto de instalação hidráulica seja completo para que o instalador possa conferir todas as medidas, né?
Então, mas é bacana isso. E todo esse projeto hidráulico elétrico, quem faz é o engenheiro. Sim, são engenheiros especializados na parte elétrica, né, e engenheiros especializados na parte hidráulica, né? Quer dizer, então a gente tem que são profissionais diferentes. Vem junto com o projeto da casa civil. Sim, tem que vir junto com o projeto de estrutura, o projeto de alvenaria, o projeto de arquitetura. Ele faz parte do projeto como um todo. Sim. Tá? Então ele faz parte de um projeto geral. Tá? Então, mas são pessoas que fazem, são pessoas diferentes. Tá? Obras muito grandes, efetivamente as pessoas contratam profissionais mais experientes, tá? Porque você tem algumas coisas em obras que são muito grandes que só projetistas mais experientes sabem fazer. Tá? Obras menores, obviamente, que a gente tem hoje bons arquitetos, bons engenheiros que fazem tudo isso. Tá? O hidráulico, principalmente. O elétrico é um pouco mais complicado, porque você precisa muito cálculo, né? Você precisa calcular carga de circuito, você precisa calcular a carga do disjuntor. Então, normalmente, os engenheiros contratam engenheiros elétricos para fazer. O hidráulico é um pouco mais simples, por causa da experiência que a gente tem de muitos anos, acaba sabendo que aquela tubulação tem que ser 4 polegadas, aquela tubulação tem que ser 3/4. Então, você acaba... medida padrão, mais ou menos. Exatamente, medida padrão. Mas a gente tem que estar sempre com alguns cuidados básicos, né? Mesmo sabendo que a gente tem experiência e tal, sempre tem que ter alguns cuidados. Tá? Principalmente distanciamento de ponto de ralo, ponto de vaso sanitário. A gente vê muito isso em obra, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado, que a gente sempre insiste para os nossos profissionais, né? Eu vou deixar porque o ponto do vaso sanitário ele tem que estar exatamente a 33 centímetros da parede, tá? Porque senão ele fica muito comprido, tá? Então, se o cara não tivesse cuidado e o cara não se atentar a isso, ele põe a 40 centímetros, daqui a pouco ele fica com um tubo atrás fica desse tamanho. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado, né? Tudo isso parte da experiência do nosso pessoal. Tá? Então, esses detalhes são muito importantes, né? O projetista tem que saber isso, né? Ele sabe, obviamente, né? O ponto de água tem que estar a 60 centímetros, senão ele vai passar da pia. Então, tem que ficar atento a tudo isso. É minucioso, senão, né? É muito detalhe. Muito detalhe. Imagina um edifício, um prédio, meu Deus do céu. É muita coisa. Mas não só isso, imagina um shopping center, uma indústria. Nossa, a gente está orçando agora um supermercado aqui em Sorocaba, só de pontos de sprinkler são 1.500 pontos. Imagina, é gigante o negócio. Meu Deus do céu. Então, imagina como é que é fazer um negócio desse. Tem que ter muito cuidado. Não adianta o cara contratar, e a gente insiste isso, mas às vezes, infelizmente, alguns não os escutam. Não adianta você querer economizar com a instalação. Sabe? Não adianta querer, eu vou usar o meu gatinho aqui, aí ele faz, para mim a gente chama de gato empreiteiro, né? Vou usar o meu empreiteirinho aqui, ele faz. Difícil, hein? Para dar dor de cabeça depois é 2 palitos. É dor de cabeça na certa. Não adianta, tem que ser a pessoa certa, né? Tem que ser, não adianta. Tem que ser o profissional certo, profissional que tem experiência, né? Isso é mais importante, né? Acho que a gente está tantos anos nessa área, a gente já viu muita coisa, né? Então a gente sabe que profissionais certos nos locais certos vão trazer uma obra legal, vão te entregar uma obra legal. Sabe? Agora, quando você põe um profissional errado... E o bacana é que a especialização de vocês são grandes obras, né? Isso que vocês têm essa especialidade, né? A gente costuma fazer grandes obras, né? A gente faz obras de grandes volumes, né? A gente acabou de fazer agora um condomínio com 400 casas, mas eram casas de 60 metros quadrados, mas eram 400 casas. Então, obras de grande volume, tá? Prédios grandes, né? Então, o primeiro prédio grande que a gente fez aqui em Sorocaba foi o edifício Torre Branca. Há 33 anos atrás. Até hoje é um dos maiores prédios da Sorocaba. É um dos maiores prédios de Sorocaba. Eu acho que 500 metros quadrados, acho que é o maior apartamento hoje. Ele é um prédio bem grande, um prédio... Difícil do mesmo tamanho. Difícil, porque foram diminuindo, né, os prédios, os arquitetos conseguiram colocar soluções melhores em apartamentos menores, né? Então... não que o Torre Branca não seja um apartamento sensacional, né, mas hoje não se constroem prédios daquele tamanho, né, apartamentos de 500 metros quadrados é mais complicado, né, sabe? E quando nós viemos para cá, nós tivemos que alterar todo o projeto, por exemplo, de instalação desse prédio, porque ele estava usando um sistema que era completamente
hoje o pessoal ia se matar se eles tivessem insistido em executar aquele tipo de projeto, né? O projeto de água quente, ele aquecia a água no subsolo, nos tanques gigantes com óleo diesel, óleo PF, eu nem lembro o nome do óleo lá, um óleo que eles tinham que usar, jogava a água quente lá para cima num sistema de cisternas superiores e essa água descia e ia alimentando os apartamentos. E ela ia ficar circulando o tempo todo, né? Imagina quanto eles iam gastar de óleo, energia, né? Mudamos tudo, não. Vai fazer, cada prédio tem seu próprio, cada apartamento tem seu aquecedor, sabe? E o sistema esse tem sistema de recirculação. Legal. Sabe? Mudamos tudo. Parabéns, viemos com uma outra cabeça, uma outra ideia e tal. E o pessoal economizou, sei lá, 30% no mínimo nas instalações. Então, e é um prédio que está aí até hoje, funcionando. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma referência na cidade até hoje, é um ícone. Até hoje, opa. O primeiro grande prédio da cidade. O seu Milton Muraro foi visionário. Foi. Na época foi. Foi visionário, nossa, com certeza. São quantos andares? Eu nem me lembro mais. Ele tem 24, 25 andares, né? É um prédio bem alto. Nossa, revolucionou. Nós fizemos toda a instalação lá daquele prédio. Lá. Bacana. Deu bastante trabalho, mas foi muito legal. Parabéns, Ovidio. Parabéns. Bela história na cidade, né? É, com certeza. Bela história. Bom, Vidão, uma aula, né? Uma aula. Aqui agora nós temos teste de tubulações, você já falou, né? Dos testes, né? É extremamente importante isso. Que é feito em toda tubulação de água tem que ser o teste de pressão, tá? Com uma pressão no mínimo 50% da pressão de trabalho, tá? E os testes das tubulações de esgoto e água pluvial, os testes de estanqueidade, né? Que são os testes que a gente simula o entupimento, tá? Para verificar se a tubulação está sem problemas. Mas tem que ser feito, acho que é uma coisa bastante importante. Aqui está colocado da seguinte forma: principais erros na instalação hidráulica: não fazer o teste de estanqueidade, não se preocupar com a qualidade dos canos e conexões, apenas considerar a beleza das louças e metais, não guardar o projeto hidráulico após a conclusão da obra e esquecer os pontos de saída de água para aparelhos e torneiras. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Dentro das instalações, né? O pessoal acaba esquecendo. Hoje, por exemplo, você tem geladeira que precisa de água. Então, tudo isso tem que ser pensado antes, né? Você tem geladeira que faz o gelo, que faz água gelada, que sai água gelada. É verdade. Você precisa ter um ponto atrás da geladeira. Exatamente. Não adianta você ter a torneira aqui, a geladeira aqui, que você vai fazer como? Não tem como, não tem mangueira para isso. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Tá? Então, quando o cara vai fazer, eu estou fazendo a minha casa, vou pensar, ele já tem que chamar o pessoal de cozinha modulada, o pessoal que vai, aqui vai uma geladeira side by side, precisa de ponto de água, precisa de ponto de energia. Tudo isso tem que ser pensado antes. Né? Aqui eu vou pôr um filtro, aqui, tudo isso tem que ser pensado. Tá? Porque senão não dá certo. Depois, ducha higiênica, muita gente esquece o ponto da ducha higiênica. Sabe? Eu quero pôr um ponto de ducha higiênica do lado do meu vaso sanitário. Tem que ser um ponto específico para isso. Tem muita gente que coloca lá, depois do vaso sanitário, coloca um T, fica lá uma gambiarra lascada lá. Não fica bonito. Então não adianta nada você gastar depois, é aquilo que nós falamos, revestimento bonito, uma louça maravilhosa, torneiras caríssimas, se a instalação está mal feita. Porque se ela estiver mal feita e tiver que quebrar, tem que arrancar tudo, quebrar para depois pôr tudo de novo. Então, a gente fala sempre isso, cuidado com as instalações, olhe para as instalações, porque ela é a parte que vai te dar dor de cabeça. É incrível, e dá mesmo. Com né? certeza. E é muito bacana hoje, né, ter toda essa tecnologia, né, de você, todo esse planejamento de você fazer, de você poder fazer antes, você poder prever antes, isso é muito legal, né? A gente, na nossa época, 40 anos atrás, era tudo muito simples, né? E dava muito problema, né? Muito problema. Hoje os imóveis são muito maiores, né? E hoje é feito com toda essa... com toda essa tecnologia, né? Todo esse preparo, né? A indústria brasileira, né? Mas a indústria mundial, né? Ela se preocupou muito com isso, né? Quer dizer, evoluiu muito, né? Então você tem hoje algumas instalações, né? Que o ponto, a gente sai de um ponto e vai até um outro ponto só com mangueira, não existe mais tubulação, não existe mais conexão, tá? São as tubulações de PEX, que a gente chama, que é tubo PEX, que aguenta água quente, água fria, tá? Então a gente vai evoluindo, né? As coisas vão evoluindo, né? A partir do momento que você já não tem mais parede só de tijolo, né? Você tem paredes de drywall, que são paredes de gesso, você pode tirar a parede daqui e passar ela para lá,
Você tem que levar a instalação junto. Então, isso também tem que se modernizar. Sabe? Eu quero essa tubulação do banheiro, a parede do banheiro 20 centímetros para cá. Mas eu vou ter que quebrar tudo? Não, você vai com mangueira, né? Então, tudo isso é bem pensado para que a pessoa tenha essa flexibilidade, né? Tem que passar tudo pelo drywall também, né? Tem tudo pelo drywall. As instalações em drywall são um pouco diferentes das instalações convencionais de alvenaria, né? Tá? Por isso que a gente usa esse PEX, tá? Que é a tubulação mais flexível, tá? É uma mangueira, ela sai do que a gente chama de manifolding, que é uma tubulação com várias saídas, né? E aí eu saio daquele ponto, vou até aquele ponto, saio daquele ponto, vou naquele ponto, quer dizer, então eu faço tudo isso através... Por dentro do drywall. Por dentro do drywall. Eu quero tirar esse drywall e trazer ele mais para cá. Não tem problema. Tira a mangueira, passo de novo, põe no ponto legal, que ele quer. Fica fácil para... Fica muito fácil, muito fácil. E essa mangueira é um material reforçado? Material reforçado. Água quente, água fria, tudo com PEX. Sabe? A instalação é uma coisa que vem se modernizando bastante. Tá? Ela vem se modernizando bastante. Tá? Mas precisa ter profissionais atentos a essa modernização. Não, tem que estar dentro do projeto, né? Vai colocar drywall no projeto. Exatamente, tem que ser específico para isso. Tá? Existem casas hoje que são feitas todas de drywall, inclusive as paredes externas. Tá? São paredes com drywall específico para a área externa. Tá? Então tudo é feito com drywall. Então a pessoa quer desmontar a casa, ela desmonta a casa e leva embora. E a parte elétrica é a mesma coisa, passa por dentro? Tudo por dentro, tudo com tubulação flexível, caixas flexíveis, sabe? Então tudo isso é preparado para drywall. Tá? Então a instalação inicial é um pouco mais cara, tá? Mas ela é extremamente flexível, tá? Então nós estamos fazendo um prédio aqui também em Sorocaba que a planta de venda a pessoa pode comprar um apartamento com 3 dormitórios ou com 2 dormitórios, que uma das paredes do dormitório é drywall. Ela pode tirar, eu quero 100. Não vai quebrar a parede, não vai quebrar nada. Não vai instalar o drywall. Então, simples, limpo, sabe? Tanto que hoje você vai ver nos Estados Unidos, na Europa, tudo é feito de drywall. Né? Sim, lá tudo é feito de drywall. A gente às vezes assiste esses programas aí de TV. Eu quero desmontar a casa e fazer outra. O cara quebra tudo, faz. Mete a marreta, cai Mete a marreta e faz tudo rápido, limpo, sabe? Então é uma coisa que está. No condomínio que eu moro, 2 casas estão fazendo tudo drywall, sabe? Inclusive as paredes externas. É o futuro, né? É o futuro. Porque tudo que acontece no primeiro mundo chega no terceiro. Chega. Demora, mas chega. Mas está chegando mais rápido agora, né? Agora com a internet, tudo isso chega muito mais rápido, né? Então, mas você tem uma instalação muito mais simples, né? E aí a gente tem uma vantagem aqui, né? Quer dizer, que a gente não tem furacão, não tem... e lá eles têm esse problema ainda, né? Quer dizer, eles fazem drywall, vem um furacão, primeiro o vento leva tudo. Aqui a gente não tem esse problema, né? Então, vale a pena as pessoas pensarem nisso. Né? E ainda é caro no Brasil, logo... caro. Aí com a tendência começa... A tendência é baratear quando mais pessoas começarem a fazer, né? Porque aí você tem a indústria trabalhando para aumentar a capacidade de produção. E automaticamente as pessoas começam mais a acreditar nele e ele começa a produzir mais. Porque a pessoa acha que é fraco, não vai aguentar, aguenta. Não, a parede de drywall é muito fraca. Não, que isso, aguenta quadra, aguenta prateleira, aguenta armário. Opa, os caras estão fazendo drywall de primeira, ele se reforça por trás, sabe? Eu quero colocar um armário que ele reforça. Vale muito a pena. Não? E gasta menos ferragem, né? Gasta menos. A estrutura fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve, muito mais. Você gasta menos com fundação, menos com laje, menos com pilar, viga, muito menos. Sabe? Quer ficar leve, né? Sabe? Drywall é 10% do peso de uma alvenaria. Sabe? Então, tem muita gente fazendo isso. É tendência, com certeza. É tendência. Pidião, parabéns, cara. Obrigado. Uma aula, velho. Olha a hora, como a hora passa. 1h24 de live. Que bom. Viu? Um bate-papo gostoso. Puta de uma aula, aprendemos muito aqui, né, Paulo? Né? Muito, eu tenho certeza que o nosso telespectador também. Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns. Muita experiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco de instalação, sabe? Insistindo para que as pessoas olhem para a instalação com outros olhos, né? Com certeza. Sabe? Eu acho que isso é importante, tá? Dar importância devida à instalação. Mas foi muito bom bate-papo, obrigado. Não, muito bacana, toda essa experiência aí de quase 40 anos, né? Exatamente. Beirando os 40 anos. Infelizmente. De profissão. Tô ficando velho. Não, que isso, jovem. Cabelinho do Richard Gere, né? Exatamente. Estamos ficando tudo Richard Gere. Tá ficando velho. Viu? Mas é legal pra caramba.
Padilha, obrigado, viu, cara? Muito bom ter eu que agradeço. Viu? Obrigado pelo carinho, parabéns, foi muito legal o programa, tenho certeza que esclareceu muita gente, porque para mim foi, eu que sou leigo, né, foi um aprendizado total, né, tanto na parte elétrica como na parte hidráulica. Que legal. E hoje eu vou começar a olhar as coisas de maneira diferente, eu vou começar a olhar para a tomada, será que essa tomada aguenta? A hora que eu ver o T, eu quebro o T, não uso mais T. Exatamente. Até régua, não tenho medo de régua ali agora. Exatamente, começa a ter medo, porque para pegar fogo é 2 palitos. Não, agora que tem estúdio aqui, né, vai colocando régua, vai ligando tudo, né? Com certeza, mas eu que agradeço. Realmente. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Estamos à disposição. Parabéns à sua empresa, viu, Paulo? Precisa colocar o WhatsApp, o telefone da sua empresa, para a gente colocar ali no 15 3411 8816. 15 3411 8816. Inovação, instalações e terceirizações limitadas. Colocou? Ele coloca no final do WhatsApp, né? Se o pessoal quiser, né? Opa, estamos à disposição. Né, com certeza. Obrigado, querido. Obrigado. Deus que ajude. A nós todos, sempre. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos aí pelo carinho, por com a gente até o final, né? Todos de coração que estiveram conosco nesse nosso 13º programa aqui da TV Imóveis Oportunidades. Para quem não conseguiu assistir, pessoal, toda a entrevista é só rever no nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube, que é o mesmo TV Imóveis Oportunidades, tá? Acessem lá que fica todo o conteúdo lá no nosso Facebook, todo o conteúdo também lá no nosso canal no YouTube. Quem não conseguiu assistir inteirinho, pode pegar desde o começo. Foi muito legal, uma aula que o vídeo deu aqui para a gente, de parte elétrica, de projeto, parte hidráulica, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Quero agradecer também a todos de coração pela audiência maravilhosa, que tivemos os 12 primeiros programas, né? Chegamos a 150 mil visualizações. Obrigado, pessoal, de todos, sem palavras para agradecer o carinho de todos pela gente. Bom, sempre, TV Imóveis Oportunidades, sempre com o mesmo propósito de orientar, atualizar e tirar dúvidas do consumidor que pretende adquirir um imóvel que deseja construir, reformar ou investir no segmento imobiliário. Nossa finalidade aqui é oferecer sempre as melhores sugestões e oportunidades do segmento. Convido a todos que acessem o nosso site tvoportunidades.com.br e conheça lá as oportunidades de imóveis, terrenos, casas que nós temos à venda. E se precisou de um corretor, precisou vender seu imóvel, procure nós aqui, né? É só acessar aí, nosso WhatsApp está aí, 98810-0001. Pessoal, obrigado a todos pelo carinho. Paulo, obrigado, viu, Paulo? Obrigadão, Paulinho, nosso gestor de live, é tão bom que você nem percebe que ele está ali. Parabéns ao Paulinho. É isso aí. Pessoal, uma linda noite a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, né? E TV Imóveis Oportunidades é sucesso. Valeu, pessoal, obrigado!